Olá, neste vídeo vamos falar dos eventos das rubricas relacionadas ao desconto das faltas e atraso e DSR no E-Social. As orientações sobre a utilização dessas rubricas de descontos e faltas e atrasos, elas vêm desde das alterações, né? E elas foram criadas para justamente ter a leitura, não é, pelo tempo de contribuição do segurado, ou seja, o conhecido tempo de serviço, e ser desconsiderado, por exemplo, ali aquele período que ele teve faltas para não contar, porque não tem salário de contribuição, né? Mas isso em vista da questão de problemas que a gente teve, acabou não se efetivando essa situação, né? E aí nós vamos assim verificar aqui, ou seja, dos descontos, né, que a gente tem da utilização das rubricas. O que nós temos aqui na rubrica 9207, que é as faltas e descontos, né? Razão, por exemplo, da falta injustificada, suspensão disciplinar e tudo mais. E os atrasos decorrentes de ausência de trabalho em relação, por exemplo, atraso do início de jornada e outras situações de saída antecipada, tudo. E depois nós tivemos o evento 9211, que é o DSR sobre falta, que corresponde ao descanso semanal remunerado da pessoa, e depois sobre a questão correspondente à calculada aos atrasos. Então a gente tem o 9207, que é faltas, o 9208, que é atrasos, e o 9211, que é DSR sobre faltas, né? E o 9212, que é desconto correspondente aos atrasos. Aí nós temos, então, agora, dentro dessa situação, o 9209, que é o que nós vamos falar aqui, que ele já tem uma situação, faltas ou atrasos correspondentes ao início da jornada e de trabalho ou à sua antecipação, vigorando desde lá da sua implantação da criação, como os outros, em 1º de 1 de 2014, com já o tempo estimado de término de uso, que é agora em 30 de abril. Por que 30 de abril? Porque 30 de abril é a data em que termina essa versão 2.5 e entra a nova versão simplificada 1.0. Então, esses eventos aqui, eles deixarão de ser utilizados pelo E-Social simplificado, já prevendo esta situação. Então, o que nós temos dentro dessa regra aqui? Esses dois que são faltas ou atraso correspondente às faltas, né, do trabalhador, a sua saída antecipada, e DSR sobre faltas e atrasos correspondente ao descanso semanal, né? Então, o que é? Faltas e atrasos correspondente ao descanso semanal. Desconto de faltas e atrasos do início da jornada ou na saída antecipada. Então, esses dois têm o fim previsto para 30 de abril. Com isso, a gente pode verificar, então, o que nós temos da utilização do que nós temos aqui, ó. Aqui, então, aparece para nós, lá dentro da natureza dos rubricas que foram criadas com previsão de alteração para as regras do INSS, como eu estava comentando com vocês, com tempo de contribuição para fins de emissão da CTC, que é a certidão de tempo de contribuição. A proposta era computar o tempo de contribuição descontados as faltas dos trabalhadores, ou seja, o que o sistema estava programado dentro dessa proposta? Ele iria tirar todas as faltas que o trabalhador tinha ao longo do seu tempo de contribuição, porque o que o INSS faz hoje? Ele é considerado aquele salário de contribuição para ele, que vai ser informado, o tempo. Porque vocês vejam só, o tempo nosso de contribuição de serviço é considerado em ano, mês e dia. Então vocês verificam lá, vocês botam lá no simulador lá do meu INSS, o sistema vai dizer para ti, eu tenho 25 anos, 9 meses e 17 dias de tempo de contribuição, ou seja, hoje, para mim ter a minha aposentadoria não é calculada lá, que é o sistema híbrido, que é idade mais
o tempo de serviço que eu tenho, o tempo de contribuição. Esse tempo de contribuição, a proposta desses eventos no E-Social era que ele fizesse a emissão. Então, tu tens o INSS lá considerando. Então, o que acontece? Não tem essa situação dos dias. O que esse sistema faz? Ele vai considerando sempre o fechamento. Fecha um ano, fecha um mês e vai os dias. Então, a ideia era que ele fizesse esse desconto, né, para informar a certidão. E não aconteceu essa situação porque acabou não sendo de fácil aplicabilidade. O que acontece? As orientações sobre a utilização dessas rubricas de descontos decorrentes relacionados ao DCR com a alteração da regra não se confirmou e o INSS continua considerando para fins de apuração de tempo de contribuição o mês de 30 dias, independente da existência das faltas do trabalhador. Então, o que acontece? Então, tu pega lá no meu ano de serviço, todo mês do meu ano de serviço é de 30 dias. Então, se eu tive falta de desconto lá, o desconto das faltas, o desconto DSR, ele não é considerado para fechar ali aquele período. Então, tu trabalhou, tu foi admitido em 1º de janeiro, e aí um ano vai fechar em 31 de dezembro daquele ano. Então, vai lá no tempo, tu tem aquele período trabalhado, todo aquele período é considerado. Mesmo que no período lá tu tenha falta de desconto de ISR, é assim que é feito, o INSS utiliza, né, essa situação, então não existe esse desconto. Portanto, será excluído o fim da validade das naturezas daquelas duas rubricas que nós vimos lá embaixo do 920992, antes da entrada de apuração do E-Social do 1.0, porque, na verdade, eles não alimentavam a informação como se precisava, né? O que a gente tem dentro disso? Além disso, a validação do campo, quantidade das rubricas dos eventos, né? Ou seja, para dar validade aos eventos, o 1200, 02, 07, o S299 e o S239, futuramente será alterada para a informação do referido campo não seja obrigatória nos casos de rubrica dos eventos de naturezas do 9207 e 92011, que é esses que nós estamos verificando aqui, né? Que eles vão, esses dois ficam excluídos e os outros dois ficam. Então, o que acontece? Nós olhando lá, esses dois eventos ficam sendo utilizados e aí o referido campo não seja obrigatório nos casos ou seja, não preciso, além da validação desses eventos, eu ter a informação desses dois campos. Então, dessa forma, as empresas podem optar por utilizar as naturezas das rubricas que diferenciam os descontos decorrentes de falta daqueles oriundos de atrasos, ou utilizar as naturezas de rubrica que englobam ambas as condições. Então, aqui nós temos uma faculdade, por isso que a gente está revendo esse tema, que é para vir utilizar, tendo aqueles dois que vão ser excluídos e tendo essa situação para mim poder fazer uma utilização que engloba os dois eventos ou utilizar a rubrica que diferencia os descontos decorrentes de falta dos oriundos dos atrasos, que é essa situação, né? E aí nós temos, então, a nota orientativa, que é deste ano de 2021 a 02/21, para a versão 1, fala sobre os descontos de faltas e atrasos de ISR para o tempo de contribuição. Então, o que é isso? Como vamos utilizar as orientações sobre as rubricas relacionadas aos descontos de faltas e atrasos? Então, ela traz para nós essa orientação, que vai ser assim, o que vai acontecer? A natureza das rubricas dos eventos que a gente estava verificando, né, foram criadas considerando a previsão da regra do INSS para a contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria e tempo de contribuição. A proposta era computar o tempo descontado das faltas. Como a alteração da regra não se confirmou, o INSS continua considerando para fins de contribuição o mês de 30 dias. Então, é essa a situação que a gente tem. E depois a gente tinha, ou temos também assim, fica dispensada a utilização de rubricas atreladas à natureza acima mencionadas, que foram criadas para diferenciar faltas e atrasos, ou seja, elas não ficam atreladas lá aos eventos do S1299, né, do S1209, do 1202,
Portanto, será excluído ao fim da validade desses eventos que eu estava mencionando para você, do 9209 e 9210, antes da entrada da produção da versão 1.1, né? E, além disso, a gente tem a validação do campo que nós estamos vendo ali, repetindo do 1200, que eu coloquei para nós, o 1202, não é? Que vai resolver que não seja obrigatório isso para fechar o que nós temos dentro disso. E, dessa forma, as empresas, como nós referimos antes, podem fazer a opção da natureza da rubrica de ambas as condições que englobam a mesma situação. Aí a nota orientativa 02 de 2021 da versão 1.1 fica disponível na página do E-Social para os senhores consultarem e as novidades trazidas num próximo vídeo. Encerrando neste ponto, muito obrigado. Até um próximo encontro.